E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje o vídeo vai ter muitas camadas, né? Eu tô me arrumando para ir para a universidade. E antes de ir para a universidade, eu queria explicar uma coisa aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vai fazer parte até do tema do vídeo de hoje. Pelo amor de Deus. Vamos ter mais atenção na internet. Com o que a gente assiste, com o que a gente fala, com coisas óbvias. E eu vou começar por um exemplo muito bobo. Eu dei uma dica aqui no canal de como não manchar, não estragar as suas camisas de manga, né? Com a questão do desodorante. Eu falei o seguinte: você passa o desodorante Rolon, usa uma camisa para essa camisa intermediar com essa outra. E mais de uma pessoa falou, e eu sei que não foi em tom de hater, pelo amor de Deus, não é isso. Mais de uma pessoa falou bem assim: nossa, Kaique, mas meio que todo mundo sabe que não se usa a jaqueta de frio direto. Pessoal, presta atenção numa coisa. Isso aqui não é uma jaqueta de frio. Blusão de frio é esse aqui pesado. Esse pesado. Jaqueta de frio é uma outra coisa. Aqui é uma camisa. Estão vendo, ó? Uma camisa de manga. Ó, uma camisa de manga. Essa camisa de manga pode ser usada à noite no outono. Ou até no verão, né? De noite vai dar um passeio na praia. Essa é uma camisa de manga. Camisa de manga não é jaqueta, não é roupa de frio, 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 frio. Isso se usa até no Brasil. Até rimou, né? Então, quando eu dei a dica de que você passa o desodorante, vou passar o desodorante, uma camisa de ficar em casa, ou de dormir, ou de sei lá o quê. E uma camisa que também é que nem essa, só que ela é de manga e ela é um pouquinho mais quente. Então, quando essa galera falou, é, Kaique, quem é que usa jaqueta de frio direto na pele? Ou quem é que usa meio que óbvio que eu tô dizendo? Não é tão óbvio que eu tô dizendo. Óbvio é se eu pegasse nu e já vestisse direto o casaco, né? E dissesse, ai, tem que vestir uma camisa embaixo. Não, então a dica foi para não manchar essa camisa, não deixar a crosta de desodorante, onde você pode usar no dia a dia, para sair com a namorada, com o namorado, para passear, para ir para algum lugar. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Que não é uma coisa mais importante do mundo. É porque eu percebo que falta um pouco. Isso é um sinal, se é que eu posso dizer sinal, dos tempos que a gente está vivendo. Estamos vivendo um tempo onde a informação está chegando muito rápida. A informação está chegando para a gente assim, ó. Então, a nossa capacidade de querer, de prestar atenção nas coisas, ela está sendo um pouco difícil. Por quê? Porque os vídeos têm 1 minuto, porque a internet tudo funciona muito rápido, tudo tem que ser extremamente explicável. Então, quando eu gravei os vídeos falando sobre essa dica, né, no outro vídeo, no início do outro vídeo, era só a pessoa assistir com atenção. Dizer, pô, não, jaqueta não, ele tá colocando uma camisa de manga, sabe? Que dica legal. Então, ô, que dica besta, né? Sem problema. Mas por que que eu tô iniciando com isso? Porque esse vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre internet, né? Efeitos da internet. Vai entrar umas fofocas, essa fofoca aí do Pedir, né? Que é a que tá envolvido a galera toda, a Rihanna, o mundo da música inteiro. A gente vai entrar mais já já, né? Engoliu o negócio desodorante de pé. Enfim. Ah, pra quem não me conhece, eu sou o Kaique Júnior, brasileiro, nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe. E hoje eu vivo na Rússia, em Vladivostok, no extremo oriente do país. Que inclusive eu recebo essa pergunta de vez em quando. Kaique, você vive onde? É na Rússia, é? Eu digo, gente, é sério isso?
Eu começo numa introdução como se eu estivesse abrindo uma aula de pré-escolar explicando a localização geográfica em 90% dos meus vídeos. E a pessoa ainda me pergunta. Isso não é com raiva não, viu, gente? Não tome isso como arrogância. Nossa, tá ficando grosso. Não, não é preocupação, de verdade. Por quê? Porque é muito sério isso, gente. Nós estamos vivendo uma geração que o tempo e a realidade digital ela está sendo misturada com a realidade, né? Com o que é vida, com o que deveria ser vida. Isso é uma coisa que já está começando a beirar a linha do perigo, porque como seres humanos, né? Como sociedade principalmente, a gente está perdendo o tato do que é vida real e do que é vida digital. Isso é um perigo tão grande, gente. Tão grande. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas que têm conteúdo na internet, no caso como eu, digital influencer, não gosto dessa palavra, mas enfim, como o povo chama, elas são produtores de conteúdo. É como se elas não fossem reais, entendeu? Tipo, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero da forma que eu quero. E eu acho que, tipo assim, ah não, mas ele tem canal no YouTube. Eu tenho até amigos que já falaram assim pra mim, Kaique, você não deveria responder quando alguém é grosso com você. Meio que isso, não foi totalmente isso, mas foi meio que isso. Desse jeito no canal, porque você grava por vídeos pra internet. E a sua vida tá exposta lá. Sua vida é pública. Eu falei, não, minha vida não é pública não. Pública é corrimão de como é o nome? Corrimão de supermercado, pública. Eu até digo uma palavra meio pesada, eu digo assim, prostituta, que a prostituta não é pública porque ela cobra. Então ela é o quê? Ela tem um serviço que é privado, apesar da vida dela estar na rua. Imagine eu que estou gravando conteúdo para a internet. Então a gente tem que começar a, como sociedade, isso eu digo para mim também, viu, gente, que eu fico me policiando bastante. A gente tem que começar como sociedade a entender como as coisas funcionam, né? Que a internet ela é uma extensão da vida real e, e que o que eu não posso falar barra fazer na vida real, eu não posso falar barra fazer na internet, que também é vida real, só que ali no digital, né? É que nem uma foto. Pensa, você tira uma foto de alguém. E aí você olha para a foto e fala, nossa, olha que bagaça nessa foto. Você está falando de uma pessoa que existe, ela só está impressa. A imagem dela está impressa. Mas se você fala que aquela pessoa ali é uma bagaça, você fala de uma forma bem pejorativa, você está falando de alguém que existe. E o pai, a mãe ou a própria pessoa ouvindo isso vai se sentir mal. Bom, tendo isso em mente, eu agora vou dizer a minha relação com relação às redes sociais, né? Com relação o que eu tenho aprendido, o que é que eu tenho desenvolvido como pessoa para mim mesmo, né? Quando eu comecei na internet em 2010, né? Pré-histórico, com mato ainda mais ou menos na internet, alguns comentários me doíam muito. Eu recebia uns comentários, às vezes ainda mais começando, né? Um canal pobrinho, pouca pessoa, fazendo ali os meus corre, mas graças a Deus eu já conheci pessoas naquela época que até hoje eu tenho contato e que gostavam e que me seguia dizendo, pô, seu conteúdo mesmo pequeno, eu gosto como você fala, eu gosto, enfim, do que você faz. E nessa época me doía muito ler alguns comentários, sabe? Mexia comigo. Até que também eu era novinho, né, gente? Era bem mais novinho. Só que hoje eu entendo, né, que essas coisas falam muito mais de quem está comentando do que de mim. E eu amadureci com o tempo e fui me podando, sabe? Entre vários defeitos que eu compartilho com vocês, uma coisa eu posso ter orgulho de dizer que eu não fui uma pessoa tóxica. Olha que coisa interessante, desde 2010 eu não conseguia ir lá esculhambar as pessoas na internet, ou falar coisas pesadas, ou não ter a falta de limite que eu vejo às vezes até no meu canal por algumas pessoas que acreditam que é intimidade, sabe, digital, o que é.
porque eu tinha uma noção de que era uma pessoa ali, sabe? E desde quando eu entrei na internet, com meus erros e acertos, eu pensava assim, pô, um dia meu canal vai ser grande, né? Eu sempre tive esse sonho, meu canal um dia vai ser grande. E será que eu vou ter orgulho de tudo que eu falo agora? E não só isso, né? Por ser cristão também, entender os ensinamentos que Jesus deixou e como a questão do próximo é algo extremamente importante, ou melhor, é o mais importante, uma vez que toda a lei se resume em amar você, e amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Você compreende que a sua vida não gira em torno de você, mas a sua vida gira em torno do que você entende, se entende como pessoa dentro no meio de uma sociedade, né? Que amar o próximo como você mesmo é você entender o espaço da pessoa que está ali, ao seu redor, né? O próximo não é seu pai, sua mãe, não. O próximo é qualquer pessoa que estiver próximo a você, literalmente falando. Né? Como aquela piada que o povo diz assim, mas Jesus disse para amar o próximo, então, não é você, né? É o próximo que vier. Não, não é assim que funciona. Bom, brincadeiras à parte, eu estava pensando agora, pulando de um assunto para o outro, nesse rolê que está tendo aí do P. Diddy. P. Diddy é um rapper, um produtor muito famoso, que eu não lembro quais são as músicas que o P. Diddy tem, porque eu nunca fui de acompanhar rappers, né? Eu acompanhava outras artistas, né? Beyoncé, Madonna, Michael Jackson, por aí vai, né? Eu acompanho o mundo pop mais do que essa parte do rap. Só que uma coisa agora interessante que eu vou compartilhar sobre a minha vida mais íntima. Na época que eu comecei a entender sobre Deus, né? Que eu me converti, que eu entendi que... Eu sempre soube desde criança, né? Que Deus existe, desde criança eu sempre acreditei nele. Mas assim, quando eu comecei a entender-me como uma pessoa que precisava ter uma relação melhor com ele, e na época eu comecei a frequentar a igreja e tal, e pipipi, aí entrou uns excessos, entraram muitas coisas das quais nem tudo foram mar de rosas. Eu lembro que uma coisa que eu fiz, eu parei de ouvir música, né? Por causa do teor que as músicas tinham e toda uma questão, e também uma pressão que era, eu não tinha isso de separar, né? Eu não tinha essa maturidade. E quando você está, principalmente em igreja evangélica, é tudo muito a ferro a fogo, é tudo muito a 880, né? Se você escuta, sei lá, não precisa nem ser um álbum, né? Depender da igreja, você escuta, seleciona uma música de um artista, não é evangélico, automaticamente Jesus voltar, você vai para o inferno. É assim que é pregado, é assim que é falado. Mas eu vou dizer uma coisa que hoje me faz pensar muito e que ela criou um triplex essa semana na minha cabeça. Eu tinha parado de assistir muitos artistas, de acompanhar muitos artistas, mas eu era colecionador. Eu tinha 43 álbuns, né, CDs, né, sou da época de CD. Eu nasci ainda tinha disco, mas aí depois veio CD, fita, depois CD, enfim. E eu colecionava CD. Um pirata e os 42 outros que tinham eram originais. Então eu acompanhei esses artistas, eu lia as fofocas, eu vi o lançamento de celebridades como Britney, né? Eu era adolescente quando lançou o fenômeno aí Britney Spears, Christina Aguilera, em contraponto, e vários outros. Eu acompanhei Destiny Child quando era um monte de mulher, aí foi morrendo uma, aí foi saindo outra, aí foi entrando outra. Acompanhei o grupo TLC, que dentro dessa polêmica toda que está sendo falada agora, tem a Lisa, acho que é Left Eyes, eu não lembro o nome dela todo, eu sei que é Lisa. A que faleceu, a que morreu, né, de uma queda de avião estranha. E, na época, quando se falava de abuso de crianças, quando se falava desse povo da música estar envolvido em coisas macabras, de várias dessas coisas, o povo dizia, menosprezava muito. É a teoria da conspiração. É coisa de evangélico doido, o povo não tem o que fazer, tudo é mal, tudo é demônio, tudo é não sei o que lá. E sabe qual é o mais louco? É que agora, e olha que interessante é você ter a idade, né? Que interessante é a maturidade na nossa vida. Quando eu comecei a ouvir música, assim, né, colecionar, acompanhar essas coisas, eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 39, ou seja, eu tô vendo essa geração agora,
essas gerações agora, se surpreendendo e fazendo, gravando, postando um monte de coisa na internet. Sendo que para mim não tem nada de novo nisso. Eu tava conversando com a amiga minha, Williane, ela assiste meus vídeos. Willy, beijo. Willy é a minha fofoqueira favorita e eu creio que eu sou o fofoqueiro favorito dela. A gente brinca assim porque a gente fofoca muito do mundo da música. Então, eu e ela conversando, a gente vê o povo fazendo esses dossiês, esses vídeos e fazendo as ligações. Não tem novidade nenhuma, gente. Sempre foi sabido das festas do Pedi, sempre foi sabido que criança, adolescente participava dessas orgias, a Hollywood sempre soube disso, não é uma novidade. E sempre teve no meio essa galera toda, enfim, essa galera toda do mundo pop. E hoje a galera percebe, vê que não é teoria de conspiração, que não é história de religiosos, né, chato, que realmente existiu. Agora aí teve o R. Kelly, né, que acho que é ele que canta, se eu não tô confundindo as pessoas, é o que canta I Believe I Can Fly, que foi preso por tráfico humano. Aí e muitos outros morreram, vários artistas denunciaram pessoas do mundo da música. O marido da Kim Kardashian mesmo, Kanye West, que abilolou um pouco, mas aí assim quando ele se converteu, uma época ele teve mais sóbrio assim, ele denunciou essa parada toda e a galera falou que louco, é a religião, é isso. Então é muito louco, é muito... E se cavar vai ter mais coisa ainda, viu, gente? Vocês veem a Britney, eu vejo a galera tirar onda com a Britney, falar um monte de coisa, ver o que essa menina passou, o que Justin Bieber passou. E claro que no meio disso tudo vem uma outra problemática. O YouTube, ele tem fases, né? O YouTube tem fases. Teve uma época que a fase era ser conteúdo pequeno. Não é à toa que o canal da Kéfera se chamava 5 minutos, porque os vídeos tinham que ter até 5 minutos, lá em 2010. Aí depois vieram os vídeos maiores. Aí depois veio a era de quem? Do podcast. E já perceberam que a era do podcast está acabando? Tá acabando não, a era do podcast já acabou. Já tem tanta porcaria cast por aí, que o que é que a galera fez? A galera já tá migrando. Qual é o conteúdo do momento agora? São as linhas de tempo e fofocas de artista. Tá todo mundo mudando o conteúdo para isso, né? A galera tá tudo se acabando. Aí aconteceu uma coisa, sei lá, Marlene Matos obrigou Xuxa a fazer isso. Aí o povo puxa os vídeos do fundo do baú, aí puxa que Xuxa brigou com não sei quem, aí não sei quem fez com não sei quem, que não sei o que lá, e que ela foi casada com Pelé, aí vão puxando coisas e vira trend e tal. O momento agora é desse assunto que vai durar alguns meses, que é dessa questão que é antiga, que não é novidade, que todo mundo que acompanhou música pop e, acreditando ou não, acompanhou como as coisas funcionavam, sabe como foi os anos 90, sabe, e 2000, como foi podre, como nada disso surpreende zero. E eram coisas que nem os próprios artistas faziam questão de esconder. Aí a gente ia por Michael Jackson. Eu lembro quando o Michael Jackson morreu, a galera fez maior onda, a galera tirou maior onda, falou um monte de coisa. As pessoas criticaram bastante, né, dizendo que ele era pedófilo, inclusive, isso, aquilo, outro. E quem falava que duvidava da morte de Michael Jackson, ou dizia que ele foi meio que coagido, né? Era louco, era teoria de conspiração. E hoje eu vejo essa mesma galera, tudo dizendo, caramba, um monte de gente morreu ali ao redor, né? Porque tinha essa máfia, essa parada toda. Se eu fosse falar desse assunto, eu ia render um vídeo tão grande, porque, repito, eu acompanhei essa parada. O que hoje a galera está se espantando e correndo para ler e está fazendo coisa. Para minha geração que curtia o pop da época, isso não tem nada de novo. Nada de novo. Na época o povo já falava, na época que a Lisa do TLC, ela morreu, a galera sabia que tinha essa treta envolvida. E já falava-se em que ela tinha sido... tipo queima de arquivo, porque esse é um mundo macabro e real. E é muito louco, eu vou dizer mais outra coisa. Eu vejo uma galera que nega, por exemplo, a gente fala de catolicismo.
a gente fala de cristianismo, budismo, mas quando você fala em satanismo, né, por exemplo, que é uma religião que existe, a galera acha que não gosta. Aí é teoria de conspiração, aí não existe, aí que exagera, aí que não sei o que lá. Mas no mundo da música pop, em Hollywood, por exemplo, há muita pessoa declaradamente, por exemplo, tem uma artista francesa, eu sou horrível com nomes, eu não sei se o nome dela é Silvia Bravanick, não sei. Eu não sei, eu vou falar o nome da mulher errado, mas nos comentários copie que vocês vão saber. Ela é extremamente macabra. Se você procura os trabalhos dela, você vai ver dela participando até de exposição com corpos humanos, né? Não roubados, corpos humanos doados, mas não deixam de ser corpos humanos. Enfim, você vai ver muita coisa pesada. E o povo fala, o povo leva tudo pro lado religioso, tudo pro lado... E a mulher é só artista, ela não é uma artista. Ela pesquisem que vocês vão ver o que ela é. E ela anda com a galera, e ela é amigaça do Jay-Z, ela andava assim com a Lady Gaga. Tem a galera do mundo da música. Tem outra que ela é feiticeira também, que ela é assim com a Rihanna, inclusive. Ela é uma que ela é uma mulher negra, mas tem os olhos verdes. E anda com os dedos todo melados sempre, como se fosse de pó de carvão. Ela pode estar arrumada como for, mas ela tem os dedos melados, né? Que faz parte aí da religião, do ocultismo aí que ela faz, das coisas que ela faz. E tem uma galera do mundo da maquiagem, que eu não vou nem citar nomes, assim, se você for. E o que eu acho mais interessante é que nenhuma dessas pessoas, elas são não declaradas, elas não são escondidas. E eu vou dar agora um exemplo. Eu vou dizer o que é que eu gosto de fazer, o que muitas vezes eu já fiz. Lançava um álbum, um CD, alguém, pá. E eu pensava, caramba, que clipe estranho. Eu pegava, eu ia ver, às vezes, quem compôs, como foi feito, entender do backstage, saber qual é a mão por trás. E eu lembro que teve um álbum da Madonna chamado Ray of Light, que é o melhor álbum da carreira dela, que tem uma música que se chama Nothing Really Matters. Enfim. E eu vi o clipe, que é um clipe que Madonna é asiática, tem uns chineses, uma parada toda assim, ou japoneses e tal. E quando eu fui ver quem produziu, eu achei a estética do clipe macabro, sabe, estranho. Um povo com uns sacos assim amarrado na cabeça, umas coisas muito loucas. E aí eu peguei e disse, beleza, deixa eu dar uma olhada quem produziu isso. E eu fui ver o artista que foi contratado para fazer. O trabalho desse cara era horrível, horrível. Tanto que quem aí acho que a galera do meu canal que não curte, não acompanha essas coisas deve estar voando agora, né, gente? Mas é interessante falar sobre isso também, porque é meio que a galera tá falando disso no momento. Tem um artista chamado Terry Richardson, que ele produziu um clipe da Lady Gaga, e esse clipe ele foi banido, né? Ela foi cancelada porque ele tem uma lista de processos de abuso, essas coisas. E o Terry, ele tem um histórico que eu já conhecia o histórico dele, porque eu cheguei a ver o trabalho dele, eu fui ver. Para vocês que não estão pegando a referência ou que não acompanham mais a fundo, o Terry Richardson é o cara que assinou o clipe Wrecking Ball da Miley Cyrus, que é aquele clipe onde a Miley aparece pelada e sentada numa bola de demolição. Clipe, inclusive, do qual ela não tem muito orgulho, não. Ela parou por anos de cantar aquela música. Deixa eu ver se o microfone tá ligado ainda, tá. E aí, o que é que aconteceu? O Terry Richardson, ele fazia muito o abuso da autoridade e pedia para as modelos, por exemplo, que ele é fotógrafo também, né? Ele é fotógrafo mais, na verdade. Ele pedia para as modelos, por exemplo, a modelo estava menstruada, ele pedia o absorvente delas para usar como picolé. Ele era meio sádico, né? E aí, mais do que isso. E eu fui dar uma olhada a fundo quem era ele. E assim, começa da infância, o histórico pesadíssimo, que a mãe era abusada pelo pai, e ele cresceu traumatizado, papapá. E fui olhar os trabalhos. E todo o trabalho desse homem era mulher dentro de saco de lixo, cenas explícitas dele
fazendo X ó, com as modelos, apertando em pescoço, coisa assim, podre, sabe, macabra mesmo. E dos trabalhos dele que mais me incomodaram, me incomodou muito, é que ele é pai. E ele tinha um filho na época que era um bebezinho. E ele tem umas fotos que ele fez de um trabalho do filho dele, que é o filho dele, nuzinho, no braço de um modelo, com a cara horrível. Um modelo assim com a cara daqueles roqueiro barbudão, sabe? Que bebe cerveja de copo de chopp. Descrevendo só, meio lenhador. E a criança chorando muito. A foto não tem, entre aspas, nada demais. Mas se você pega o feeling do que ele chama de arte, é uma foto de um bebê extremamente traumatizado no braço de um homem. Então não preciso falar muita coisa além, né? Acho que vocês já estão entendendo a vibe. Tá aí que tá. E o que é que você quer dizer com isso? Quando a gente não tem referência, ou assiste, ouve, acompanha as coisas no senso crítico de achar que tudo é exagero ou teoria de conspiração, você perde muitos pontos. Onde é que esse cara apareceu depois? Na produção, ali junto, do clipe Vai Malandra, de Anitta. Como a confusão toda estourou, tem até os rumores que o povo fala, nossa, Anitta é assim, incrível, demitiu um produtor lá porque ela queria o clipe do jeito dela, papapá. Será? Supostamente parece assim que a bomba estourou, os casos ali de abuso dessas coisas dele ficaram muito grandes. A Lady Gaga teve que tirar um clipe do ar. Você acha que a Anitta ia correr o risco de deixar um cara desse na produção de um vídeo dela? Aí ele foi demitido. E tem uma galera que não tem nem ideia de que esse cara participou. E quando ele esteve no Rio, ele saiu como um predador, né, assim. Porque para mim isso é um trabalho predador dele, é bem estranho. Ele saiu pegando as belezas da favela e fazendo aqueles conteúdos, a arte que ele faz muito, muito louco assim. Então, quando você pega uma música, quando você pega um trabalho, tem assinatura. Isso é muito louco. Nem sempre os artistas fazem parte das coisas e outras vezes os artistas fazem. E quando você vê essa treta toda do P. por exemplo, que um monte de gente morreu ao redor dele, que se pôs contra ele, está sendo processado por um monte de gente. Aí você vê que ele foi ex da Jennifer Lopez, aí participava a Mariah Carey e milhão de celebridades. Até a Anitta participou da festa do P. também. Leonardo DiCaprio, o Aaron Carter, que é o irmão do Nick Carter, que quem acompanha sabe o fim dele, como foi horrível. E é muito louco. O resumo de tudo, né, que eu entrei nessa treta que eu falei, é assim, gente, a indústria da música, Hollywood, enfim, internet em si, é um ambiente muito complicado, né? É um ambiente tóxico, é um ambiente perigoso, que a gente pode fazer dele um lugar melhor ou não. Mas, agora eu vou transferir essa carga do internacional para o do Brasil. Qual é a cultura que a gente vê aqui no Brasil muito forte, que tem crescido ainda mais há uns anos? Esse papo do senta, cavalga, vem cá novinha. Aí você para e pensa, pô, quem é essa novinha que a galera tá falando, né? Porque aí você pega às vezes uns artistas de 20 anos. Por exemplo, você pega um artista de 20 anos, não vou citar nome agora não, mas tem artistas de 20 anos que falam assim, vem cá novinha. Então a novinha já não é novinha 20 anos, porque se ele tá chamando alguém novinha, que a pessoa tecnicamente é mais novinha do que ele. E quando você vê um artista adolescente, então, de 17, que tem de 15, MCs de 14, que tem cantando assim, eu peguei a novinha, então você já imagina que a novinha é bem mais novinha do que o novinho de 14 anos. E é uma coisa que é bem, tá bem normalizado, sabe, na música. Essa questão da música em si, de como as coisas são levadas. Eu acho que tem pontos que a gente tem que ter o senso muito crítico e observar o que está consumindo. E vou agora fazer outra ponta agora na minha adolescência. Eu fui muito fã das Spice Girls quando eu era adolescente, né? E na adolescência eu não tinha dimensão
de como era a parada sexualizada e como as Spice... Eu sei que tem uma galera que é fã que defende assim, Spice Girls não era para crianças, ponto. Não. A intenção da banda, produção e tudo, era sem dúvidas infantil, porque tinha a Baby Spice, que era super infantilizada. O primeiro show ao vivo delas, você olha a plateia, é plateia de criança, não é nem adolescente, é criança, com os pais ali. E aí, o mais chocante é que você pega e, por exemplo, nesse primeiro show, né, que foi em 98, se eu não estou enganado, tem uma música chamada Naked, que é nua, e a letra da música fala sobre se despir. É uma música muito profunda para adulto, ponto. Porém, ela está sendo cantada em um estádio na Inglaterra, em Istambul, um estádio em Istambul, cheio de crianças. Depois pesquisem assim, primeiro show das Spice Girls, Naked, se escreve Naked, em Istambul. Aí vocês vão ver o que eu estou dizendo. E elas entram, como o nome da música é nua, elas entram nuas. Estão de calcinha e estão com como se fosse um sutiã, né, meia taça, assim, não tem alça, para insinuar que elas estão nuas atrás da cadeira. E hoje eu assisto, eu penso, mano, isso não é conteúdo para alguém que tem 12 anos, 11, 10 anos, não. E são coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, né? O que eu quero dizer com tudo isso? É que essas pessoas famosas, esses artistas, eles acabam produzindo conteúdos assim, muitas vezes porque tem uma mente atrás, tem uma produção atrás, tem uma intenção atrás. E se a gente for parar para pensar, principalmente, agora eu vou entrar numa questão política agora, né, cultural, política, sabe como é que isso se enquadra? Na cultura americana / estadunidense, essa bomba toda estourando é onde? É lá. É dentro da música, dentro do sistema deles. Isso é algo muito comum, sabe? Isso é algo que é uma cultura que tem pontos que devem ser muito observados. Porque se fala, se vende e se normaliza sexo até para criança na cultura estadunidense. E é uma cultura que vem pra gente, porque, gente, eu falo brasileiro, viu? É uma cultura que vem pro brasileiro, o brasileiro abraça e copia, Ctrl-C, Ctrl-V, total. E a gente não entende, né? E aí a galera fala, ai, eu ouço muito a galera falar isso, que é uma coisa que me irrita. E eu já conversei até com a Eliane, né, que eu falei no começo do vídeo. A gente já conversou sobre isso, ela também compartilha do mesmo ponto. O povo fala, ai, Brasil, pensa uma cultura de putaria, Brasil só tem safadeza, Brasil só tem... Gente... Vocês, ai menino, tocando catuxa. Lindo, né? Aí você pensa, bem assim, o Brasil só tem safadeza, o Brasil só tem putaria, tudo. E pega as músicas. Aí você pega as músicas internacionais e você vê que o Brasil é apenas um aluno e um aluno fraco, viu? Porque na arte da putaria, não vou dizer se bate nos Estados Unidos, não. É porque é inglês. Fine, and you? E aí, na arte da putaria, acontece isso. Essa loucura das pessoas não entender, né? Voltando que o cara me distraiu. Por causa do idioma. Em inglês, a gente não tem o teor. Mas quando a gente passa em pente fino, é tão horrível. A gente vê que é o tchan, que é podre, acaba sendo fichinha dentro de muitas outras coisas. E ainda mais se eu fosse trazer os programas da Nickelodeon, por exemplo, onde você vê as crianças fazendo cenas assim explicitamente, cenas sexuais, disfarçada num pano de comédia e várias outras coisas, gente. Eu sei que assim foi muito assunto. Eu tô pensando em fazer uma live sobre isso pra gente conversar até melhor sobre esse tema. Mas em geral, o que eu quero falar é que nós estamos em uma era, né? Sempre foi, óbvio, o mal sempre foi aí, os problemas sempre tiveram aí.
Mas estamos num tempo ainda mais avançado, porque antigamente, para um adolescente ou uma criança ter acesso a algo pesado, ela tinha toda uma dinâmica mais difícil. Ou de um adulto para passar pelo conteúdo. Pesado que eu tô falando é de sexo, viu, gente? Tipo assim, para uma criança adolescente ter acesso a uma coisa desse tipo, era uma fita, um DVD que achava escondido embaixo da cama do pai. Era uma revista que conseguia roubar de uma banca de revista, tudo tal. Hoje em dia está nas mãos. Hoje em dia a galera está tendo acesso, a gente tem acesso a tudo na nossa mão, no celular, né? Nem mais no computador, é no celular. Essa geração nem computador mais está usando. Tem essa galera nova que está nascendo agora, né? Que é criança, adolescente agora. Tem gente que não sabe usar nem computador, porque o celular já está ali desde bebê na mão. E isso é muito preocupante, porque há toda uma questão de quem está por trás, né? De quem está ali sendo, por exemplo, da Nickelodeon, para fechar esse vídeo. O cara tinha esse fetiche aí, essa parada, e ele produziu, tem um filme, lembrei, melhor, um exemplo melhor, tem um filme que se chama, acho que Azul é o cor mais quente, uma coisa assim, que é um filme de duas lésbicas. E o diretor tinha esse fetiche de ver mulher se pegando. Então as meninas, depois foi denunciado o abuso. Olha, um caça de guerra. Não sei se vai dar pra ver, não, só ouvir, eu acho. E as meninas depois, né, falaram do trauma que foi gravar, porque ele deixava ela horas se pegando, 2 horas para fazer uma cena, porque ele tinha prazer em ver aquilo, né? E além desse, um exemplo, acho que pior, foi o Call Me By Your Name, né? Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme com o Timothy, sei lá como é o nome, o sobrenome dele eu não sei, que é um filme onde um menino de 17 se apaixona por um cara de 40, que a gente sabe que colocava 17 para ser uma idade muito perto do 18 e dizer, tava quase 18, e dar aquela disfarçada no que a história realmente quis relatar. E nesse filme, é um filme extremamente pesado, psicologicamente falando, da relação do adulto com o adolescente. E quando você vai ver o ator que fez, na vida real, ele foi acusado por abuso, até canibalismo entra no processo. Olha que coisa. E você acha, aí eu te pergunto, que quem produziu esse filme, um diretor, um produtor, não sabia quem era o ator? Sabem. E muitas vezes é escolhido justamente por isso, para ter o sadismo, sabe? Para ter a marca, para dar arte ao que está sendo feito. E eu finalizo esse vídeo de hoje lembrando assim que meu canal é um canal onde eu vou tratar sobre tudo. Experiências da minha vida, algumas reflexões. Eu vou tratar, sei lá, de tudo. Deixa eu só ver para onde esse ônibus aqui elétrico vai. Aftovaxal, Universal, interessante. Aí é sobre tudo, né? Meu canal é sobre tudo. E de vez em quando eu recebo algumas mensagens das pessoas falando assim, Kaique, fala sobre idioma russo, ensina sobre idioma russo, como foi o seu processo de idioma russo. Eu até tinha começado uma tag com o querido Artyom, de russo, mas eu desisti. Por quê? Porque meu canal não é amigos do idioma russo, né? O meu canal, ele é amigo da Rússia. Então é sobre a cultura daqui, a vida aqui. Eu não vim para a Rússia por causa do idioma russo. Por que eu estou finalizando esse vídeo dizendo isso? Porque a internet às vezes nos empurra em um limbo onde a gente não quer, né? E limbos muitas vezes baseados em comparações. E eu tenho percebido que ultimamente tem vindo aí um desejo de algumas pessoas de ver um conteúdo meu e uma comparação com o Thiago, por exemplo, que o canal dele é Bem-vindo a Mim, Vida é Língua Russa. É um canal para isso e não é o meu. Meu canal é outra coisa, é outra vibe, é outra parada diferente, né? Porque ninguém é igual na internet.
Então, para quem está chegando, meu canal vai ser sobre muita coisa, né? E sobre essas muitas coisas, coisas do dia a dia, minha vida aqui. Bom, e agora eu estou esperando o ônibus, tenho aula, é isso. Muito obrigado, meus apoiadores. Vai aparecer o nome de vocês aqui na tela. Obrigado pelo carinho, por colaborarem com o meu canal. Quem quiser também ser apoiador, tem vídeo exclusivo toda quinta-feira para apoiador. E as lives que são feitas também são salvas para apoiadores. Tem, quando você bota para apoiar o canal, ser membro, né? Você vai ver. Ah, não consigo me inscrever no YouTube, tem um Apoia-se, que está na descrição, ou meu Pix, enfim. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Da Zidane aqui quer dizer até logo. Pacá, pacá. Tchau, tchau.